Se a gente consegue mapear que um cara é um psicopata, a gente pode prender ele antes de fazer alguma coisa? Ou deixar ele sob vigilância ou não? Isso seria ideal. Por exemplo, não pode, não existe. Né? Não existe isso. Quer dizer, eu acho que as coisas estão tão doidas porque as pessoas estão sendo presas por crimes que não cometeram. Né? Ele olhou para mim, baixou o jornal e falou assim: um pai não deveria viver para ver um filho morrer. Sem você ter dado a notícia? Nada. E aí eu falei assim, alguém falou nada. Aí ele falou, eu quero ir ao enterro. Aprontamos ele, ok, tá, não, o senhor vai, papapá. Chegou no velório, ele tava lá. Ninguém tinha dado a notícia, nada, enfermeiro, ninguém? Nada. Nossa. E aí chegamos no velório, ele tá lá, de repente ele fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Quem é essa pessoa? Quero ir embora, eu quero voltar para minha casa. E ele já tinha se perdido várias vezes, que ele saía, pegava um táxi e falava, me leva para Copacabana. Então, vou te dar um dado científico. Os ingleses têm mais medo de falar em público do que de morrer. Exatamente. Fobia social, e o índice de fobia social na Inglaterra é altíssimo. Por isso que os ingleses são tidos como um povo que não gosta de dar informação, reservado, arrogante. Não, eles têm pavor. Aí todo mundo chega a falar assim, os ingleses são insuportáveis. Fóbicos. Eles têm pavor. E isso que eu tô falando, eles têm mais medo de morrer do que de falar em público. Não, mais medo de falar em público do que de morrer. De falar em público do que de morrer, exatamente. E aí a gente começa a ter umas piras, tipo, e se a gente estiver vivendo numa simulação? Sabe aqui? Já ouviu esse papo? Já. Que a gente vive numa simulação. Já, e que tem um universo paralelo. Não duvido de nada. Eu também não. Sinceramente, não duvido de nada. Tem uma teoria, isso é assustador, Lene, que é assim, e se o nosso cérebro tá num jarro e todos os estímulos estão... É tipo Matrix, estão sendo colocados nesse cérebro. E a gente tá vivendo uma vida que não tá vivendo só... O cérebro tá dentro de um jarro e a gente tá vivendo uma vida virtual segundo alguma inteligência que tá colocando esses estímulos pra gente achar que tá vivendo, assim. Cara, isso é louco, hein? O golpista do Tinder. Porque na teoria ele não fez crime. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. Sonhos, esperanças... Deixou pessoas falidas. Mas e a vida da pessoa destruída? Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande. E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. Começa a posar, o cara começa a posar do nada, do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim... Porque você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei... Tudo é golpe. Porque não tem coisa muito fácil. Vilela, não existe. Cai, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. A psicose tem tratamento. A psicopatia não. Não tem tratamento. Não, porque é uma maneira de funcionar. É um cérebro que nasce com aquele funcionamento. Não tem química que resolva? Hoje não. Se um dia chegarem assim, olha gente, a gente descobriu um chip estimulador do sistema límbico no qual a pessoa começa a ter afetos. Maravilha. Pode ser que um dia a gente consiga conectar esses circuitos do afeto. Que no caso deles... veio desconectado. E você está falando uma coisa tão interessante. Primeiro, interessante é você ter percebido isso e você partiu para enfrentar. Que me fazia muito mal. Mas é sensacional. Era... O tratamento de fobia social é fazer isso. O que a gente propõe para o fóbico social? Olha só, a gente vai te preparar para você enfrentar. Ali, a gente está ali, você vai desensibilizando. O que você fez? Eu quero. Você foi desensibilizando teu cérebro. Espantoso é você ter sacado isso sem ter sido ensinado. Mas eu acho que foi uma forma de sobrevivência também. Porque eu tava me fazendo muito mal. Mas você teve a coragem. Porque a maioria das pessoas vai evitar aquilo o resto da vida. Depois momento que eu percebi aquilo, eu falei, caramba, eu adoro pinguim. Isso aí, a minha avó tinha em cima das geladeiras, nós tínhamos o pinguim. Eu levei muito tempo para entender por que o pinguim ficava na geladeira. Fui entender com uns 6 anos, quando tive uma aula que tinha pinguim na Antártica. Aí eu associei que era por causa do frio, que o troço gelava. Depois que eu percebi aquilo, eu falei, caramba, eu adoro pinguim. Aí comecei a pesquisar a vida dos pinguins. Aí depois me apaixonei por pinguim por causa da série Batman, que tinha o vilão pinguim, que andava daquele jeitinho que eu adorava. Então o pinguim tem uma história pra mim que remonta a essa época de extrema felicidade. Eu fui uma criança muito feliz. A gente tem que viver fazendo exatamente isso. Aquele momento que tá gostoso, que tá bom, você tem que parar, congelar e falar assim,
vou lembrar disso com muito prazer. Por quê? Porque você dá um comando ao teu cérebro que é assim, guarda isso. Uma fotografia mental. Guarda isso. Nossa, eu fiz isso muito na minha vida. E sabe o que está acontecendo hoje? Com essa coisa de todo mundo estar filmando tudo, em vez de estar vivendo tudo. Você não está fazendo isso com o cérebro. Mas o diagnóstico de psicopatia, né? Dessa pessoa que nasce sem afeto, sem empatia, que faz do outro um objeto de uso, né? Todo psicopata, o que ele faz? Ele usa qualquer pessoa ou animal para simplesmente ter status, poder, diversão e prazer. O prazer do psicopata é subjugar o outro. E quando isso vai para a esfera sexual, é literalmente fazer o outro sofrer. O prazer dele em esquartejar e ver alguém pedindo ou clamando para não morrer, né? O serial killer, que é a coisa mais grave de indiferença. Do espectro, né? Do espectro da psicopatia, que tem leve, moderado e grave, ele tem um prazer de ver o outro clamar. Porque ele possui. Ele se acha Deus na tem... sua mão. O psicopata, ele realmente se acha um ser superior. O psicopata acha que as pessoas que não são psicopatas são seres frágeis, bocós. Por exemplo, você chegar e falar assim, cara, eu chorei quando meu filho nasceu. Isso para o psicopata é patético. É uma fraqueza. Assim? Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Ele não é desagradável. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditam. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Tudo. Com rede social, então, se tornou uma praça vamos dizer assim, uma selva na qual os psicopatas são os animais selvagens prontos para... São os predadores. Na Espanha, se chama psicopata de camaleões sociais. Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. Incapacidade de amar. Falta de empatia. Porque você não considera o outro objeto. Em 2018, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao longo do... Então, não é à toa que o número de depressão está aumentando muito entre jovens. Em 2018, Vilela, já foi dado... A Organização Mundial de Saúde, em 2018, decretou o ano de prevenção ao suicídio. Porque em 2018, nós já tínhamos uma pandemia de suicídio. Isso em 2018, pela Organização Mundial de Saúde, não sou eu. Em 2018, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao longo do... Segundos, eu não estou falando de 40 minutos. Isso é absurdo. Então, o que está acontecendo? De alguma maneira, a forma como a gente está vivendo, ou como a gente está deixando de experienciar a vida, né, está fazendo com que os circuitos da tristeza, da melancolia, da depressão mesmo, estejam em alta. Entendi. E aí você vê um mundo de rede social que é muito fake. Eu até tenho a resposta, mas é o contrário do que a gente vê na rede social, que é alegria, coisas boas, fake. Tudo bonito. E 90% é fake. Não sei, mas por que o resultado disso é o contrário? O resultado disso é o contrário, porque as pessoas não querem desenvolver novos circuitos, elas querem vender uma felicidade. A felicidade virou um produto. A felicidade, ela não é algo que eu possa transferir para você. Não. É intransferível. É intransferível. As pessoas não entendem isso. Então criam padrões de felicidade que são falsos.